Olá, boa noite, tudo bem? Leitura da palavra, 1 João, capítulo 3, versículos de 4 a 9. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Bom, nossa vida cristã, nossa vida junto a Cristo, a nossa vida em relação às Escrituras tem que ser muito correta e muito reta perante o Senhor. Vivemos numa fase, num momento da vida que nós temos conhecimento daquilo que desagrada a Deus, mas mesmo assim fazemos. O pecado é algo destruidor. O pecado é algo que vai nos levar para o inferno. E mesmo assim, muitos de nós, sabendo quais são os pecados que Deus não aprova, que Deus rejeita, que Deus não aceita, que Deus não quer que a gente cometa, a gente comete sabendo. E há um perigo muito grande, pois estamos pecando em paz. E pecar em paz é um grande problema. Por quê? A gente vai achando que está tudo bem, está nos fazendo bem, só que pecar em paz está nos mostrando que a gente já abafou e já tapou os ouvidos para a voz de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E quando nós começamos a não deixar mais que ele nos convença do que nós estamos errando, isso é um grande problema. Como a própria Escritura acabou de dizer, nós que vivemos no pecado procedemos do diabo. Então, tecnicamente, nosso Senhor não é Deus, nosso Senhor é o diabo. Muitos de nós quer somente o Deus da salvação, o Deus da bênção, mas não quer obedecer a Deus. Aquela placa, aquela frase que muitos colocam em vidros, em carros, em outros lugares, Deus é fiel, realmente Deus é fiel. Mas e nós? Somos fiéis a Deus? É aí que está o nosso problema. Nós estamos vendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus e achando que em algum momento nós vamos para o céu vivendo essa vida. O céu é lugar de santo. Deus é santo. E está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Porque então nós achamos que viver uma vida de pecado nos levará ao céu para o lugar de santidade. Se nós estamos dando mais atenção para os nossos prazeres, para as nossas vontades, não é a Deus que nós adoramos, mas sim a nós mesmos. E adorar a si mesmo é ser praticamente como o diabo, que quis ser semelhante a Deus, que quis fazer coisas pensando em si, pensando em crescer, em engrandecer, pensando em fazer sua própria vontade. Então nós não podemos viver uma vida de fazer nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Se temos Deus como nosso Pai, se temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos que respeitar as Escrituras. Afinal, o próprio Cristo é a palavra encarnada. Então a palavra foi nos dada para ensino, aprendizado e para vivermos nela. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós não vivermos nesse caminho que é Cristo, na vontade de Deus, o nosso irmão Paulo deixou nas Escrituras que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o nosso padrão é Cristo. Cristo é santo, então temos que ser santo. Como está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, chegando em Cristo, não podemos continuar pecando da mesma maneira, não podemos continuar fazendo coisas que desagradam a Deus. O pecado na vida do cristão deveria ser um acidente, algo que a gente deixou de vigiar por um instante e aconteceu. Não pode ser algo planejado, algo que a gente sabe que está fazendo, porque isso é um problema muito grande. A gente ter conhecimento e errar contra Deus e pensar que está tudo bem, porque a gente acha que está nos fazendo bem. O diabo nos faz se sentir bem também, e isso não é bom. Então a gente tem que ouvir as Escrituras, tem que dar atenção para as Escrituras. Afinal, Jesus nos ensinou que para segui-lo temos que negar a nós mesmos. Então a gente tem que aprender a olhar isso. Aqui na Terra, nós somos identificados como os filhos dos nossos pais pelo DNA ou pela aparência. Mas no reino de Deus, os filhos de Deus são conhecidos pelo caráter e pelos frutos. E principalmente os frutos dignos de arrependimento.
Santidade não é nunca mais pecar, mas santidade é viver uma vida para lutar contra o pecado. Então temos que lutar por isso. Afinal está escrito que aquele que confessa seus pecados e os deixa, recebe perdão e misericórdia. Então se a gente não está deixando, talvez não estejamos recebendo a misericórdia e o perdão devido. Então temos que vigiar nossas vidas, temos que viver a vontade de Deus e fugir do pecado. O pecado vai nos levar ao inferno. Então, leia as Escrituras, obedeça a Deus, tema a Deus. Viver pecando com consciência nos mostra declaradamente que a gente não teme a Deus, não respeita a Deus e não estamos dando atenção para as Escrituras. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.